Olá, amados irmãos, glorificado seja o santo nome do Senhor. Felizmente, nossos dias de reclusão estão chegando ao fim. Brevemente, nós todos em nossa igreja poderemos estar reunidos, assim como todos os irmãos evangélicos reunidos em suas igrejas. E isso é tão bom para nós. É tão agradável também a Deus, porque Ele recomendou que nós deveríamos nos congregar. Mas, amados, nesta noite de domingo, a mensagem que trago da parte de Deus para os irmãos é a respeito de servir a Deus com um coração íntegro, com inteireza de coração. Eu quero começar trazendo um quadro à sua mente. Imaginem um pai chegando em casa e ele tem muitas crianças, seus filhinhos, e ele traz os braços cheios de presente. Imediatamente as crianças que estavam brincando, ao ver aquilo, correm logo para junto dele. Sabem que aquilo é presente. E então, naquele momento, o pai diz: estes presentes são para os meus filhinhos que me amam. E ele pergunta então aos filhos: quais são de vocês os que me amam? E todos gritam felizes, alegres, com os olhinhos brilhantes: eu. Todos eles procedem assim. Amados, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 3, o Senhor Jesus diz: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Entrar no reino dos céus não é a salvação. Entrar no reino dos céus é entrar na posse do domínio da vida abundante. A salvação é a primeira condição para a conquista do reino dos céus, para a conquista da vida abundante, do domínio sobre as circunstâncias. E então Deus, o Senhor Jesus, está nos dizendo que para entrar no reino dos céus, precisamos nos tornar como crianças. As crianças confiam nos pais. As crianças enxergam sua segurança nos pais. E as crianças, então, confiando nos pais, procuram obedecer os pais. Pois muito bem, Deus está aqui conosco. Deus está neste lugar conosco. Deus está aí no seu lar com você, porque o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles, e aqui somos mais que 3 reunidos no nome do Senhor, e, portanto, Ele está em nosso meio. E onde Deus está, Ele sempre está com a sua abundância. Ele sempre está carregando os braços cheios de presentes para nós, porque é da natureza de Deus ser abençoador. Ele está aqui agora, e então eu quero ver quem responde prontamente como aquelas crianças. Deus pergunta para você agora: quem são os meus filhos que me amam? Porque eu tenho muitos presentes. Presentes valiosos, presentes preciosos,
para os meus filhos que me amam. Então o que você diria? Como aquelas crianças, eu, Senhor, eu te amo. Eu te amo de todo o meu coração, Senhor. E então o Senhor dissesse para você, então me prove que você me ama. O que você diria? Irmãos, Deus deu o próprio Filho Jesus, o seu maior bem, pela nossa salvação. Isto aí nos mostra o que é que Deus quer acima de tudo. Se Ele foi capaz de dar o seu Filho por nós, então entendemos que o que Deus quer acima de tudo é aquilo que está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É isso que Deus mais deseja. Irmãos, por isso a maior prova de amor que você pode dar a Deus se você luta como absoluta prioridade da sua vida, se você luta para ganhar vidas e fazer discípulos para o Senhor Jesus. Ganhar vidas e fazer discípulos é a maior prova de amor que você pode dar a Deus. O Senhor Jesus disse, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, ele diz, não fostes vós que escolhestes a mim, ao contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Estas palavras foram ditas no contexto da parábola do viticultor, na parábola da videira. Então, cada fruto em Israel representa, cada fruto ali produzido pela natureza em Israel, representa um fruto espiritual que Deus espera colher de nós. E como estas palavras foram pronunciadas no contexto da parábola da videira, e a videira é um símbolo de ganhar o fruto da videira, é um símbolo de ganhar vidas e fazer discípulos para o Senhor Jesus, então o que ele está dizendo? Que Ele nos escolheu para que venhamos a ganhar vidas e fazer discípulos para Ele, e então tudo quanto pedirmos em oração, Ele nos concederá. Então você percebeu? Se você ama a Deus, você então vai ganhar o maior número possível de vida para eles, porque por causa de recuperar os homens, Deus deu o seu maior bem, o seu próprio Filho, Jesus Cristo. O Senhor Jesus também disse que nós devemos amar ao próximo, assim como Ele nos amou. A maior prova de amor ao próximo que nós podemos dar é levá-los a Cristo, ou levar Cristo a eles. É o maior presente que você pode dar a uma pessoa. Não existe bem maior do que receber a Jesus como Salvador e Senhor e andar nos seus caminhos e conhecer a sua verdade para nela crer e andar nos seus caminhos. Portanto, irmãos, a maior demonstração de amor a Deus e ao próximo é constituir uma nação espiritual para Deus com as pessoas que nós, com toda luta, sacrifício,
ganhamos para Cristo e as discipulamos. Muito bem, você pode me dizer, eu sei disso, apóstolo, mas é tão difícil. É difícil ganhar as pessoas para Cristo e mais difícil ainda é mantê-las no caminho do Senhor. Eu já me esforcei, eu tenho me desgastado, mas não tenho conseguido sucesso, por isso eu desanimei. Sabe qual é a causa da sua dificuldade, amado irmão? Você está procurando realizar a obra de Deus na base do seu braço. Você está realizando a obra de Deus, portanto, na carne. Tentando realizar a obra de Deus dessa maneira, Deus não aceita. Você vai fracassar. Deus não quer a minha obra para Ele, nem Ele quer a sua obra para Ele. Deus quer a obra que Ele faz através de nós. É Ele que quer realizar a obra e nos ter como instrumento. Então, como é que nós devemos proceder para que não venhamos a fracassar na obra? Eu lhe digo, ganhe, primeiramente, fé, para não desistir, unção e poder por meio de buscar a Deus de todo o seu coração. Como? Ouvindo, estudando e meditando a palavra de Deus, de dia e de noite, e orando sem cessar. Quando você procede assim, ao estudar dessa maneira a palavra de Deus traz fé ao seu coração. Quando você busca Deus, quando você ora, você coloca Deus nas suas atividades. Sem oração, é você que estará fazendo a obra. Com oração, Deus estará fazendo a obra através de você. E se Deus fizer a obra, certamente você será bem-sucedido. Então, esta é a razão. Essa dedicação à palavra e oração deve ser com todo o empenho, deve ser com todo o esforço. Isso deve ser prioridade na sua vida. Quando você se dedica com empenho à palavra de Deus e oração, então você ganha fé, você ganha unção, você ganha poder e, acima de tudo, você vai pouco a pouco sendo transformado à imagem de Cristo. O seu caráter vai se tornando igual ao caráter do Senhor. E o prêmio disso, o que é? A facilidade para ganhar vidas, fazer discípulos e constituir uma nação espiritual que você ganhar e discipular. E como você sabe, o prêmio para quem conquista uma nação espiritual para o Senhor é a vida abundante. É a conquista do reino dos céus. Chamamos reino dos céus, porque é o governo que nós obtemos do mundo espiritual através de práticas espirituais. É a prática espiritual da palavra de Deus, é a prática espiritual da oração e também a prática espiritual de ganhar vidas e fazer discípulos, porque é através do Senhor que nós ganhamos vidas e fazemos discípulos. Então, de modo que você procedendo assim, você conquistará o domínio prometido e deixará herança preciosa a seus filhos, que não terão que encarar as lutas muitas vezes tenebrosas que você encarou. Por que muitos crentes não se dedicam a ganhar vida e a fazer discípulos para Jesus, a fim de constituir um povo para Deus e receber o prêmio do domínio sobre as circunstâncias, que é algo que todos querem? Por quê? Primeiro, porque não creem na palavra de Deus. E
quem não crê na palavra de Deus não é salvo. É necessário fé na palavra de Deus. Disse o Senhor, 4 vezes repete nas Escrituras, o meu justo viverá por sua fé, terá vida eterna por meio da sua fé, terá bênçãos por meio da sua fé. Então, se não crê na palavra de Deus, não é crente, não é salvo. Segundo motivo, porque há crentes que não se dedicam a ganhar vida e fazer discípulos para Jesus, porque não querem lutar em ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus e não querem lutar em oração. Não querem, se recusam. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 12, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Reino é governo. Céu, nesse texto, é o mundo espiritual. Reino dos céus é governar junto com Jesus as nossas circunstâncias por meio de práticas espirituais. Como eu disse, palavra de Deus, oração, louvor, que é uma forma de oração cantada, jejum para facilitar a oração, unção. Então, é por meio dessas práticas espirituais que nós conquistamos o reino dos céus, o domínio sobre nossas circunstâncias. O crente que não luta na palavra e não luta em oração, esse não colherá vitória na vida. Observe só, mesmo tendo recebido a Jesus, mesmo tendo dentro de si o Espírito Santo, que é o maior poder do universo, muitos crentes vivem no fracasso e morrem no fracasso. É triste. Será que tem vida pior do que tendo todo o poder do universo, tendo todos os bens do universo dentro de nós, porque dentro de nós está o Pai, o Filho e o Espírito Santo e o reino de Deus. O Senhor Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Será que tem vida pior do que tendo tudo isso dentro de nós, venhamos a viver uma vida derrotada por preguiça de buscar a Deus, por negligência? Nessa luta, no que devemos manter o foco para a vitória. Em toda luta, nós devemos ter um foco. E se desviamos do foco, perdemos a luta. Então, em que devemos nos focar? O foco não deve ser na vida abundante. Você deve saber que há uma vida abundante prometida, mas o foco não deve estar aí. O nosso foco deve estar na felicidade de Deus e na salvação e felicidade das pessoas. Quando você está focado na felicidade de Deus, isso demonstra que você ama a Deus. Quando você está focado no bem das pessoas, isso demonstra que você ama as pessoas. Então, é muito importante que neste momento você possa dizer ao Senhor o quanto você o ama e quer o bem de Deus e que você está decidido a batalhar pelos seus irmãos para alegrar o coração do seu Pai. Feche seus olhos. Aí onde você está, e repita comigo esta oração. Diga assim: Senhor, eu decido me entregar a Ti, para Te servir de todo o meu coração, ganhando vidas e fazendo discípulos, porque eu amo o Senhor. E eu amo as pessoas que estão vivendo na terra em terrível sofrimento, porque não têm o Senhor com elas.
Eu amo o Senhor. E por isso servirei ao Senhor de todo o meu coração. Amém. Portanto, mantenha o foco em fazer Deus e os seres humanos felizes, exultantes de alegria. Queira fazer o bem a Deus e aos homens. Isso tem uma recompensa inimaginável. Deus proverá você de tudo. E enquanto você não chegar a uma nação mínima, que é de 1000 salvos, segundo nos diz Isaías capítulo 60, versículo 22, Deus estará conduzindo a sua vida e cuidando da sua vida, cobrindo você com seus milagres, na medida das suas necessidades, meu irmão. Daí que podemos confiar no Senhor. Depois que você conquistar sua nação espiritual numerosa, você não precisará mais de milagres, porque você viverá na abundância de Deus. E creia firmemente que Deus já lhe deu uma nação. Isso está escrito, que Deus já nos deu. O Salmo 47 diz que Deus já colocou as nações embaixo de nossos pés. Já são nossas. Pede-me e te darei as nações por herança. Salmo número 2, verso 8. E os confins da terra por tua possessão. Então já é nosso. O que é que está faltando então? A nossa parte. A luta na palavra, luta na oração, a luta no evangelismo, a luta no discipulado. Na verdade, o que o Pai Celeste quer mais em você é o caráter de seu Filho Jesus estampado em você. Porém, quando alguém tem o caráter de Jesus, essa pessoa também quer as mesmas coisas que Cristo quer. E o que mais o Senhor quer, se não recuperar todos os homens de volta para Ele? É o que mais Ele quer. É por isso que, acima de tudo, luta o Espírito Santo. Por isso, todo aquele que tem o caráter de Cristo é um grande ganhador de almas e é um grande discipulador, que sempre procede com responsabilidade e com amor para com os seus discípulos. A Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 16, diz que nosso pai na fé é Abraão. A Bíblia também diz na carta aos Gálatas que temos a mesma fé de Abraão. Ora, a fé de Abraão era principalmente nas palavras do Senhor que lhe disse, no concerto que Deus fez com Abraão, ele disse: eu te constituí por pai de numerosas nações. Era nisso que Abraão, acima de tudo, repousava a sua fé. E por isso ele lutava. Como descendência de Abraão, como filhos de Abraão, e as promessas de Deus de Gênesis capítulo 17, versículo 8, que foram dadas a Abraão, também eram promessas à descendência de Abraão. E conforme Gálatas 3, 29, a palavra de Deus diz que somos descendência de Abraão. Gálatas 3, 29, o apóstolo Paulo diz: e se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, como descendência de Abraão, devemos ter essa fé de que numerosas nações já são nossas. E devemos ter isso como nosso maior objetivo na vida, a conquista dessas numerosas nações que já nos foram dadas pelo Senhor. Você observa na Bíblia que a grande luta de Abraão foi para obter a semente de um povo. Ele queria um filho, porque dali ele sabia que iria ter uma nação. Ele obteve a promessa de uma grande nação
aos 75 anos de idade. E sua mulher tinha 65. Seria uma nação que nasceria dele e da mulher dele. Era, portanto, uma nação que seria gerada por ele. Abraão lutou em fé até conseguir isso aos 100 anos de idade e Sara com 90 anos de idade. Foi um milagre. Mas o Deus que nós servimos é Deus de milagres. O possível é comigo e com você, mas o impossível, que é o milagre, é com Deus. E Ele quer fazer o impossível, e faz, e realiza para todo aquele que crê. Por isso o Senhor Jesus disse, no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, versículo 23, tudo é possível ao que crê. Então, o Deus de Abraão, que é o mesmo Deus que nós cultuamos, é um Deus de milagres. Grandes homens de Deus. Você olha na Bíblia, a luta prioritária deles era pelo povo de Deus. Davi arriscou sua vida pelo seu povo. Tornou-se o grande homem que se tornou, o grande herói do povo judeu, reconhecido como grande rei no mundo inteiro, porque ele foi, acima de tudo, dedicado a lutar pelo seu povo. Ele arriscou sua vida muitas vezes. Venceu feras, venceu gigantes, lutou contra pessoas invejosas, poderosas, que queriam destruí-lo. Venceu exércitos inimigos, lutou contra as várias nações, tudo isso fazendo por amor a Deus e por amor ao povo. Os apóstolos de Cristo deram a vida por amor do Senhor Jesus e por amor às pessoas. Com exceção de João, todos os demais discípulos do Senhor Jesus foram sacrificados. Morreram como mártires. Neste momento, há pessoas na China e em outros países comunistas, em países islâmicos, muitos irmãos nossos, cristãos, que estão sendo mortos por sua fé, por amor a Cristo e lutando para salvar o seu povo. E se nesta vida, essas pessoas que estão atravessando essas dificuldades morrem antes da conquista da vida abundante, se elas não forem agraciadas de forma especial por Deus com a vida abundante prometida, saiba que depois da ressurreição dos mortos, elas estarão no governo da terra, voltarão com Cristo e estarão no governo da terra juntamente com o Senhor Jesus. E você? O que você está fazendo? Seu pai de amor lhe perguntou se você o ama. Você disse que sim. E ele disse, me prova. E a prova é ganhar vidas e fazer discípulos como nossa razão de viver, a fim de recuperar todos os homens para o Senhor. Você está dando essa prova de amor a Deus e amor aos homens? É bom que esta palavra não entre por um ouvido e saia por outro. Se você de fato está nessa luta de todo o coração, você está, primeiramente, se dedicando a ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus, e está se dedicando à oração diariamente, com maior empenho, com maior esforço, para ganhar fé, ganhar unção, ganhar poder, para conquistar nações espirituais.
Se você não está nessa luta assim, não espere a vida abundante prometida. Não espere. Olhe como a maioria dos cristãos morrem. Vida fracassada e derrotada igual à vida daqueles que não têm Deus. Por quê? Porque não lutam para ganhar vida, fazer discípulos. Não lutam em oração. Não lutam para conhecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. Não lutam. Há um homem de Deus do passado chamado Adoniram Judson. Ele, um inglês, no século XIX ainda, foi para um país que hoje se chama Mianmar. Mianmar é um país que fica próximo do Paquistão, próximo da Índia, próximo da Tailândia. E Adoniram Judson, durante 7 anos, evangelizou, pregou o evangelho, se sacrificou, correu atrás e batalhou e não ganhou uma alma sequer. Então ele redobrou suas orações e começou a buscar a Deus de todo o seu coração. Então Deus lhe deu uma alma. E através daquela alma, daquela pessoa que era um silvícola daquela região, aquela pessoa levou a palavra para a tribo dele, que era composta de cerca de 5.000 pessoas. Todas as 5.000 pessoas receberam a Jesus como Salvador e Senhor numa mensagem. E a partir dali, daquela tribo, eles começaram a espalhar a palavra de Deus, porque lá naquela época aquelas tribos viviam em conflitos umas com as outras, mas com a mudança de postura daquela tribo, e eles foram pregando a palavra de Deus e até muitas vezes arriscando a vida. Adoniram Judson fez um trabalho fantástico em Mianmar. Temos o caso de George Miller. George Miller, um alemão, o desejo do coração dele era ganhar o povo de Israel. Na época em que ele tinha esse desejo, eram poucos os israelitas que viviam em Israel. Os israelitas estavam espalhados pelo mundo. Foi depois de 1916, com o Tratado de Balfour, que muitos israelitas começaram a voltar para Israel. E hoje em Israel há cerca de 6 milhões de israelitas e temos cerca de 15 milhões ainda espalhados pelo mundo, não é? E fora aqueles que são descendência de Abraão e nem sabem que são descendência de Abraão, porque as tribos do norte foram levadas pelos assírios e os assírios espalharam essas tribos, esse povo entre as nações, e essas pessoas estão sendo colhidas agora pela pregação do Evangelho. Recebe a Jesus como Salvador e Senhor. Todo aquele que recebe a Jesus como Salvador e Senhor tem sangue de Abraão em suas veias. Então, George Miller tinha esse desejo de ir para aquelas poucas pessoas ali. E Deus disse para ele, não é para lá que eu quero que você vá. Vá para a Inglaterra. E lá eu te direi o que fazer. Ele foi para a cidade de Boston, e lá na cidade de Boston algo condoeu o seu coração. Ele viu muitas crianças órfãs e crianças também abandonadas nas ruas, pedindo esmolas, meninos de rua. Ele viu aquilo e seu coração se condoeu. E Deus falou com ele, foi para este serviço que eu te chamei. E ele então começou a
cuidar das crianças desamparadas. Mas ele disse ao Senhor, muito bem, se foi o Senhor que me chamou para isso, eu não tenho dinheiro, não tenho condições de cuidar dessas crianças, e é uma multidão de crianças, então eu só vou pedir ao Senhor. Não vou pedir a mais ninguém. E o Senhor vai providenciar. Então ele pediu a Deus primeiro uma casa. E passou a frequentar uma igreja. E alguém, no seu lado, lhe perguntou, estou vendo que você não é inglês. Ele disse, sou alemão, falando ainda um inglês arrastado. E estou vindo aqui à igreja pela primeira vez. Você está morando aonde? Eu estou morando em um abrigo. E o inglês disse para ele, olha, eu tenho uma casa antiga. Ela é muito grande e tem muitos quartos. Eu até preciso de uma pessoa que tome conta da casa. Você quer ir para essa casa? E ele imediatamente aceitou. Já é providência de Deus, ele pensou, para eu começar o meu trabalho. E daí a pouco, ele começou a buscar a Deus, pedindo que Deus mandasse, então, os recursos para ele consertar a casa, pintar a casa e adquirir camas, colchões e todo o material necessário para acolher ali as crianças. Ele pensou primeiramente em 40 crianças. E então pediu 40 talheres, 40 pratos e 40 camas e tudo para as crianças. E ele, então, não falou com ninguém. Quando ele volta à igreja, um outro inglês lá disse para ele, Deus mandou eu dar essas coisas para você. E então providenciou para ele camas com colchões. E assim veio outro trazendo outros objetos de tal maneira que tinha tudo lá dentro. Aí ele esperou e nada de nenhuma criança. Ele convidava uma criança, não queria ir. Convidava outra, não queria ir. Convidava e ninguém queria ir. Então ele chegou com Deus, Senhor, estou com tudo aqui já preparado para 40 crianças, mas ninguém quis vir. E disse, por que você não pediu a mim? Você não falou que ia pedir tudo a mim? Então peça a mim. E ele orou e as crianças. Então, começaram a chegar. E chegaram as crianças. Para encurtar a história, ele orava de manhã, o alimento vinha. Ele não pedia nada para ninguém. Orava, o alimento chegava. Pessoas traziam. E assim as crianças foram aumentando. E recursos foram chegando. Ele comprou uma propriedade imensa. Fez vários blocos, vários prédios. Ali com quartos para crianças. No final de sua vida, ele estava cuidando de mais de 2.000 crianças. E diariamente ele orava pedindo alimento e diariamente chegava o alimento. Mas por quê? Porque ele é um homem que se dedicou de todo o coração a amar a Deus e a amar ao próximo. Ele queria servir a Deus de todo o coração. E até mesmo quando Deus disse para ele mudar o objetivo dele, ele não titubeou, nem ficou aborrecido e decidiu realmente cuidar das crianças conforme Deus queria. Irmão, você tem o potencial de fazer história como o rei Davi. Você tem o potencial, como Adoniran Judson, de ganhar multidões de pessoas para o Senhor. Você tem o potencial de ter uma grande e poderosa nação, aliás, não uma, mas multidões de nações, porque essa é a promessa. Mas é preciso amar a Deus e amar aos homens. A legalidade para ganharmos vidas e cuidarmos dela é amar a Deus e amar aos homens.
Se você não amar as pessoas, Deus não vai te dar vidas. Se você ganha vidas e está pensando em ganhar só para ter uma multidão a fim de conseguir a vida abundante, mas o seu coração não arde de amor por essas pessoas, não arde de paixão pelo seu Deus, você vai trabalhar em vão. É preciso amar a Deus e amar ao próximo. Observe comigo o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 10. Deus falando das pessoas, dos israelitas no deserto. Ele diz assim, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Errar no coração. Deus disse, estes sempre erram no coração. E isso não está sendo diferente conosco, com a igreja do Senhor hoje. Cada um está sendo egoísta, lutando apenas por si e pelos seus, pela sua família, e não lutando pela causa de Deus e para salvar vidas, para trazer vidas pelo Senhor. Por isso é que Deus nos recomenda, no livro de Provérbios, no capítulo 4 do livro de Provérbios, no versículo 23, o Senhor diz as seguintes palavras: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida abundante, as fontes da vida abençoada, vem do coração. Então guarda o teu coração. Guardar o coração em que sentido? No sentido de você só amar ao que Deus te manda amar, e não o que tua carne manda amar. E Deus quer que amemos a Ele acima de tudo e amemos ao próximo como a nós mesmos. E disse o Senhor Jesus, ainda fez um destaque com respeito aos irmãos crentes. Ele diz, e aos irmãos crentes você vai amar como eu te amei. Então, amados, é assim que nós vamos conquistar vidas para o Senhor, sermos bem-sucedidos, conquistarmos a vida abundante, mas a condição é esta. No segundo livro das Crônicas, eu quero lhe mostrar um triste exemplo, para que não sigamos esse exemplo como a maioria dos crentes seguem. Observe no segundo livro das Crônicas, capítulo 25, veja o que diz. Era Amazias, da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Observe isto. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Parece que ele está falando conosco, não é, irmãos? Servimos a Deus, procuramos ganhar vidas, procuramos ganhar discípulos, preguiçosamente, negligentemente, fazemos nossas orações, estudamos a nossa Bíblia, mas onde é que está o nosso coração? Está em Deus e no próximo? Ou está em nós mesmos, na nossa família, ou nos prazeres da nossa carne? Onde é? O que é que temos amado? Então, Amazias não serviu ao Senhor com inteireza de coração. E olha o que veio a suceder com ele. Então sucedeu que se levantou contra ele os edomitas para lutar contra ele e vir contra o reino do sul. Ele era rei de Judá. O que fez Amazias? Ele contratou 100.000 homens do reino do norte, de Israel. Nessa época, Israel tinha sido dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do sul adotou o nome de Judá e o reino do norte adotou o nome mesmo de Israel. Algumas vezes na Bíblia é chamado de Efraim, porque a tribo de Efraim era a maior
tribo ali do Reino do Norte. Então, ele contratou 100.000 homens de Israel. No versículo 7 diz assim: porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, aqueles 100.000 homens do norte, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Por que Deus não era com eles? Porque os reis do norte não estavam mais adorando o Deus verdadeiro e o povo não estava mais adorando. Eles estavam adorando ídolos. Versículo 8. Porém, vai só, age e ser forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Agora imagina. Deus diz: eu vou te dar vitória. E a vitória, quando vinha com os despojos de guerra. O povo enriquecia num instante depois de uma vitória de guerra, devido ao altíssimo valor dos bens de ouro e de prata que eram carregados pelos exércitos quando eles se deslocavam. E ele ali estava preocupado com o dinheiro que ele tinha pago para os soldados do Reino do Norte. Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Olha lá, que vergonha para o rei Amazias. Ele estando preocupado com essas coisas materiais, quando Deus quer nos dar da sua abundância. Ele é o nosso provedor. E ele sempre provê para sobrar. Usando a palavra da Bíblia, provê para sobejar. Versículo 10. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que voltassem para casa. Pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa ardendo em ira. Quer dizer, ele fez uma coisa impensada, não buscou a Deus. Todo aquele que não serve a Deus com integridade de coração, com inteireza de coração, não consulta a Deus muitas vezes em decisões sérias da vida. Então é necessário consultar a Deus, pedir a direção de Deus, buscar a Deus. E ele não fez quando se tratava do seu povo que estava ameaçado pelos edomitas. Não buscou. E fez a coisa de acordo com a sua cabeça e fez errado. E agora, então, aconteceu isso. Os filhos de Israel ficaram irados, os 100.000 que foram dispensados, ficaram irados porque eles iriam ganhar um despojo muito grande. Eles queriam entrar em guerra para ganhar o despojo. E então eles saíram e saquearam as cidades do norte que estavam embaixo do governo de Amazias. E levaram dali muitos despojos da cidade do norte. É como se eles estivessem dizendo: muito bem, você não permitiu que nós tirássemos os despojos dos edomitas, nós então vamos levar dos teus. E assim sucedeu. Assim sucedeu. Versículo 14. Vindo Amazias da matança dos edomitas, porque ele foi contra os edomitas, e como ao menos nisso ele obedeceu ao profeta, o profeta disse para ele mandar os 100.000 de volta, eles foram, aí ele venceu a guerra contra os edomitas. Vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, que são os edomitas. Tomou-os por seus deuses e adorou-os e lhes queimou incenso. Irmão, olha a insensatez deste rei. Ele venceu aquele povo, os deuses
falsos deles não deram poder àquele povo para vencer a Amazias. E o que fez Amazias? Apanhou aqueles deuses que não tinham poder para nada e os adorou e levou para Judá para adorá-los. O que aconteceu? Versículo 15. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Olha, de novo, outra insensatez. Aquele profeta tinha dito para ele que ele mandasse os 100.000 de volta, que ele venceria a batalha, e assim sucedeu. Agora aquele profeta retorna e fala com ele agora e o repreende por causa da ação dele de ficar com aqueles deuses. E o que o rei faz? Se irou contra o profeta e disse: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, porque teríamos de ferir-te. Ameaçou de morte o profeta. Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isto e não destes ouvido ao meu conselho. Não dar ouvido ao conselho do profeta é buscar a morte, é buscar o fracasso, é buscar a derrota. Quando o profeta viu que o rei se voltou contra ele, ele disse: agora eu estou sabendo, Deus quer te destruir. E virou as costas e foi embora. Versículo 17. Então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho, já com outros conselheiros, e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel. Mandou mensageiros ao rei do norte, dizendo: vem, meçamos armas. Por que ele fez isso? Porque aqueles 100.000 levaram despojos, agora ele decidiu guerrear contra as 10 tribos do norte, que eram governadas por Jeoás. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá. Versículo 19. Tu dizes: eis que feri os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora fica em casa. Olha, veja só. Ao invés dele ver que foi ação de Deus, Amazias não. Ficou cheio de orgulho, achando que ele é que tinha vencido. Por isso, ele decidiu encarar as tribos do norte, que tinham um exército muito mais poderoso que o dele. Por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? O rei do norte ainda falou para ele: tem juízo, rapaz. Por que tu vens com essa provocação para tu e Judá ser destruído? Mas Amazias não quis atendê-lo. Quando a pessoa não serve a Deus com inteireza de coração. Veja o que disse o versículo 2. Fez ele que era reto perante o Senhor, mas não com inteireza de coração. Não amando a Deus de todo o coração e não amando o próximo de todo o coração. Quando você não faz com inteireza de coração, você começa a se danar em fazer bobagem. Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Versículo 22. Judá foi derrotado por Israel e fugiu cada um para a sua casa. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás. Jeoás era o rei de Israel. Joás tinha sido rei de Judá e era pai de Amazias, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém, preso, prendeu Amazias, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados, cerca de 200 metros do muro de Jerusalém, ele arrebentou.
tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, com Obed-edom, que era o guarda desses bens, e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Veja no que deu a loucura. Soldados de Judá morreram na batalha. Depois, todos os bens da casa de Deus, os objetos sagrados dedicados a Deus, foram levados. E além disso, todos os bens dele, do rei, de sua família foram levados. E ele preso. Também foram reféns levados cativos. Versículo 27. Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Veja, ele foi caindo até que deixou de seguir ao Senhor. Conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquis, porém enviaram após ele homens até Laquis e o mataram ali. Amado, eu e você fomos chamados para servir a Deus, mas para servir a Deus de todo o coração, amando a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, e como consequência disso, provamos isso ganhando vidas e fazendo discípulos. E ganhamos poder, unção e fé para ganhar vidas e constituir nações espirituais por meio de ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus e por meio da oração, feitos diariamente com todo o empenho e dedicação como prioridade da nossa vida. Se nós nos dedicamos assim, Deus tem bênçãos inimagináveis. O reino dos céus será nosso aqui na terra. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, primeiramente queremos te pedir perdão por nossa infidelidade, por não estarmos assim nos dedicando a ganhar vidas e fazer discípulos para o Senhor, por não estarmos nos dedicando em ouvir, estudar e meditar a palavra de Deus como deveríamos, por não estar orando como deveríamos, para ganhar poder, unção e fé, a fim de conquistar a nação e as nações que o Senhor já nos deu segundo a tua palavra. Perdão, Senhor. E pedimos ao Pai que esta tua palavra seja fixada pelo teu Espírito Santo em nossos corações, em nossa mente, e que venhamos como teus instrumentos a ganhar Belém, o Pará e o Brasil para Cristo e onde quer que o Senhor nos envie. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Fique com Deus, amado irmão.